Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da UFRJ. Eu sou a Aline Carvalho, prepara uma pipoca, senta e vem conversar com a gente. Estamos de volta com mais um episódio do podcast As Guerras Bárbaras do Contemporâneo. E agora, nesse segundo episódio, a gente recebe a Rosângela Carvalho, que vai conversar com a gente sobre Juventudes e Gerações, uma guerra bárbara contemporânea. Rô, seja muito bem-vinda. Conta pra gente sobre o que é essa pesquisa. Oi, Aline, tudo bom? Então, a gente está aqui para discutir um pouco sobre esses conceitos, né, de juventudes e gerações e o impacto que ele tem na sociedade de uma maneira geral. A reflexão que eu tive em cima de guerras bárbaras, né, em cima desse estudo que a gente fez como um grupo, me trouxe muito para essas guerras bárbaras silenciosas, né, saindo um pouco das questões das armas. E aí eu queria trabalhar essa reflexão com você e com quem está nos ouvindo de alguma forma, em cima de 4 pilares, né? Vamos trabalhar em cima de 4 pilares e depois eu vou fazer esse fechamento, essa amarração com você. Os 4 pilares que nortearam o meu pensamento foram guerras, bárbaros, né? Gerações e juventudes. Como guerras, eu comecei a pensar, né, a gente fala em guerras do contemporâneo, guerras bárbaras, mas o que são guerras, né? Como é que a gente conceitua essa questão da guerra? E aí eu fui pesquisar e encontrei várias definições de guerras, mas a maioria delas fala em guerras armadas, guerras bélicas, de alguma forma. E aí algumas pouquíssimas definições falam de guerras mais subjetivas, de guerras mais silenciosas, digamos assim. E eu comecei a refletir que as guerras que a gente tem, né, a população, as pessoas de uma maneira geral entendem como guerra aquilo que elas conseguem testemunhar, ver e realizar como guerras efetivamente. São os bombardeios, os tiroteios, isso a gente consegue passando na televisão, as pessoas assistem e elas realmente se comovem com algo como guerra. Mas existe uma guerra que é uma guerra implícita, que é uma guerra silenciosa, que é uma guerra que transita dentro da sociedade, que são guerras sem armas, são guerras que permeiam esse território social, né, que são amparadas por alguns paradigmas que são mercadológicos e que trabalham uma exclusão que a gente, de alguma forma, convive com ela, sem chamar de guerra de alguma maneira. Tá? Então, eu queria que a gente guardasse um pouco esse conceito de guerras implícitas, guerras sutis, guerras silenciosas, que a gente vai retomar eles depois. O segundo pilar é um pilar de bárbaros. O que são bárbaros, né? E de onde vem esse conceito de bárbaros? Então, o conceito de bárbaros, né, que a gente trabalhou dentro dessa nossa reflexão de grupo, ele veio de, até trazido mesmo pela Boletz, né, Maria Boletz, de alguma forma, ele veio com um conceito de que os bárbaros seriam aqueles que não são os de dentro, ou seja, não são os civilizados. Se eles estão fora da civilização, de alguma forma são bárbaros e foram assim chamados porque, como falavam outro idioma, que não o grego, né, eles acabaram sendo, emitiam sons como barbarbá e de alguma forma foram chamados de bárbaros. Mas esse conceito de bárbaros, como os que estão de fora, como os que estão fora daquilo que é a civilização, é o segundo pilar que eu queria que a gente trabalhasse. E aí vem os outros 2 pilares, que são gerações e juventudes. Quando a gente pensa em geração, existe um trabalho muito grande, né, em busca de definição de gerações. Isso se dá mais especificamente nos últimos 50 anos, quando a gente teve mudanças mais próximas de gerações, né, por mudanças tecnológicas, por mudanças globais. A gente teve realmente alterações na forma de viver que justificaram trazer uma nova terminologia de gerações. Então, a gente passou por baby boomers, X, Y, Z agora. E a gente vem trabalhando muito no mercado de trabalho essa questão da geração Z, né? A geração Z está chegando no mercado. A geração Z eles são classificados como os nascidos a partir do meado dos anos 90, que seria a geração que nasceu no mundo conectado, nasceu no mundo virtual, com conexão 24 horas, com a entrada da banda larga nos anos perto do ano 2000. Então, essa geração está chegando no mercado agora.
E existe uma tendência a gente pegar todos os jovens, né, globais, mas eu gostaria que a gente olhasse por um olhar específico do Rio de Janeiro, onde a gente vai poder entender isso. A gente pega todos os jovens com essa faixa etária e coloca tudo isso no mesmo balaio, né? Como se a gente pegasse um grande silo, e os silos são lugares onde a gente armazena verduras, legumes, etc., indiscriminadamente, a gente joga tudo lá e fica tudo misturado, e como se ali ficasse toda a geração indiscriminadamente. Uma geração que teve acesso a boas escolas, como jovens que não tiveram acesso, que passaram fome, que não tiveram oportunidades de uma boa formação acadêmica, que começaram a trabalhar com 12, 13 anos de idade, enfim. Ali a gente coloca todo mundo nesse balaio e cria uma definição de geração, que é uma definição que nos diz que jovens da geração Z são jovens muito bem formados, são jovens muito ágeis, são jovens multitarefa, são jovens empreendedores, são jovens que têm soluções criativas para os problemas atuais. Enfim, existe uma definição que norteia esse conceito de geração Z e que impacta diretamente no mercado de trabalho. Então, como eu trabalho nesse mercado, né, como eu faço treinamento de liderança direto no mercado, eu convivo muito com líderes e convivo muito com profissionais da gestão de RH, o que a gente mais escuta é uma tensão, uma ansiedade sobre como vamos dar conta, né, da inserção desses jovens da geração Z no mercado de trabalho. E aí eu fico me perguntando se essa classificação ela é capaz de abranger tudo que a gente tem como referência de juventudes, que é o quarto pilar que eu trago para a gente. Então, esse quarto pilar, que ele trabalha juventudes, é um conceito até muito bem trabalhado pelo Karl Mannheim, né, que ele traz... ele fala que os jovens eles estão numa mesma conexão geracional, porém em unidades geracionais diferentes. Então, quando você pega um lugar, um território como o Rio de Janeiro, e eu gostaria realmente que a gente fizesse esse olhar aqui, porque ele é multiplicável para qualquer outro local. Mas quando você pega esse universo do Rio de Janeiro, você vai ver que a gente tem contextos sociais muito diferentes, né, que trabalham unidades de juventudes, né, unidades geracionais diferentes dentro de uma mesma conexão geracional, porque, afinal de contas, todos esses jovens estão vivendo a mesma época, a mesma história, etc. Mas em realidades absolutamente diferentes. Tá? E a reflexão que eu trago como uma guerra bárbara para que a gente discuta aqui, ou para que a gente pense, faça reflexão, é que se esses jovens vivem em contextos diferentes, eles produzem conceitos éticos, morais diferenciados, eles têm comportamentos diferenciados, eles têm valores diferenciados. Um jovem que vive na periferia, que vive numa comunidade, que passa por situações de privação, às vezes privações extremas, ele não pode ser colocado no mesmo balaio, né, no mesmo local, na mesma comparação com um jovem que foi estudar nos Estados Unidos, que fez sua formação, etc. e tal. E essa definição de geração, então, ela vem tomando o mercado. E você fala com as pessoas e as pessoas dizem para você como é que a gente vai conseguir reter esse jovem da geração Z. Eu me pergunto como é que a gente vai incluir essa juventude, né, que é uma juventude que está sendo tratada como bárbara, né, como fora da civilização, ignorada de alguma forma, né, como é que a gente vai trazer para dentro? Muito legal, Rosângela. E eu ia mesmo te perguntar sobre isso, né? Se a gente traz esse debate das juventudes e gerações para esse contexto de pensar as guerras bárbaras e contemporâneas, nesse caso, então, quem são os bárbaros e quem seriam os civilizados e como que a gente lida com isso no dia de hoje? Assim, que caminhos você enxerga para a superação dessa desigualdade? Na verdade, eu tenho duas visões dessa coisa de quem são os bárbaros e quem não são os bárbaros, né? Porque eu entendo que nós temos sempre um grupo que é dominante nesse mercado, né? Socialmente, a gente tem a retenção do poder econômico e essa retenção do poder econômico ela acaba fomentando uma dominância que se instaura. Podem nem ser
dominantes em número de incidência, mas são dominantes em termos de poder. Então, essa geração Z, classificada como geração Z para o mercado, ela acaba sendo considerada dentro dessa representação ou desse contexto social como a geração certa, né? A geração civilizada. E coloca como bárbaros, mas essa colocação, Aline, é uma colocação muito sutil, sabe? Ela é muito sutil, né? Ela não é... E o que me chama a atenção pela barbaridade dessa guerra é a sutileza que ela tem. Porque assim, ela não é explícita, ela não diz assim, olha, você vai ficar fora do mercado de trabalho, você não tem oportunidade. Não, a gente cria políticas que ninguém fiscaliza, a gente constrói algumas coisas que parecem que a gente está dando conta desse recado, mas na verdade a gente está realmente colocando essas pessoas num lugar que é um lugar bem fora do mercado. Por que eu te falo isso? Porque, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas sobre o programa Jovem Aprendiz. E isso não é uma coisa generalizada, mas é algo que ainda acontece. E aí, de repente, você ouve das pessoas assim, Rosângela, mas quando a gente vai ouvir esse jovem mais carente, ele tem um comportamento que às vezes não é adequado à nossa empresa. É o comportamento da realidade dele, é o comportamento que é expresso pelos vividos dele, né? Não tem certo, não tem errado nesse comportamento. Né? Ele é essa pessoa, e essa pessoa não tem nada de errado. Né? O errado é eu ter um ambiente que o exclui. O errado é eu ter um ambiente que não olha, não dá a ele um espaço, enfim. Então, quando eu penso também nessa questão de quem são os bárbaros, eu penso que a comunidade, enfim, essas comunidades periféricas que a gente tem, elas também vão banir esse jovem, que é um jovem que representa essa camada que detém o poder econômico, se ele entrar lá numa hora errada, desacompanhado, etc. e tal. Então, para dentro da comunidade, talvez essa geração, né, chamada geração Z, assim classificada, sejam os bárbaros para eles, assim como eles são bárbaros para esses jovens assim classificados. O que eu quero trazer não é a discussão, sabe, de quem está certo, quem está errado, ou como que está. O que eu quero trazer à luz, o que eu quero trazer para que a reflexão fique, é a questão de que essa guerra existe. Ela é uma guerra semântica, ela é uma guerra que tem uma representação por trás, que fomenta uma guerra silenciosa, e que essa guerra silenciosa ela é excludente, sim, de uma grande gama desses jovens que são representativos de unidades geracionais que são desconsideradas nessas definições que são feitas, e essas definições são globais, o que é mais assustador para mim, tá, Aline? Essas definições, elas estão aqui, estão na Europa, nos Estados Unidos, em todo quanto é lugar, né? Fala-se de geração Z globalmente. Então, é uma forma de você ter um olhar que exclui uma grande gama de jovens que, de alguma forma, não são tão tratados e considerados nesse processo de inclusão, de retenção, de esforço para mantê-los no mercado de trabalho. E que bom a gente estar podendo usar, então, dessas redes digitais para poder falar sobre isso, né? Eu acho que expor esse debate, e espero que os muitos milhões dos nossos ouvintes que estejam ouvindo levem essa discussão para o seu dia a dia, porque eu acho que é daí que vem a diferença, né? E aí, como que você vê, então, já a gente caminhando assim, eu acho que para uma conclusão, como que seriam esses possíveis caminhos de fazer essa contra-guerra, né? Como a gente faz tombar esse império aí excludente e que caminhos a gente pode apontar para reverter esse quadro? Eu vejo que, no meu pensamento, né, na forma que eu tenho de observar isso, eu acho que essa solução somente virá com um esforço político e um esforço do ambiente privado. Eu acho que público e privado vão ter que olhar para isso de verdade, sabe? Criando oportunidades, programas que realmente aconteçam, que sejam efetivos, que se olhe para a educação, né, dando mais condições de competitividade para esse jovem que vive uma situação mais carente. Né? Enfim, eu acho que é um esforço público e privado, e que se realmente as empresas não olharem para isso, né, com um olhar diferenciado, o privado não olhar para isso de uma forma diferenciada, muito em breve a gente vai ter problemas assim significativos, porque
nós não vamos ter, inclusive, uma qualificação de mão de obra para ser absorvida, porque o mundo está mudando muito rapidamente, né? Então, se a gente não olhar para essas pessoas, não der a elas uma oportunidade de se desenvolver dentro de um contexto contemporâneo, a gente vai continuar fazendo de conta que o mundo é para todos, quando, de verdade, só alguns têm oportunidades. Ok? É isso. Maravilha, Rosângela Carvalho. Agradecendo aí você a trazer esse debate, né? E apoiar, desconstruir essa fantasia de não tem lugar para todo mundo. E assim a gente começa a abrir espaço para caber todo mundo nessa realidade. Bom, se você gostou dessa conversa, você não perde por esperar o próximo episódio do podcast As Guerras Bárbaras do Contemporâneo. Esse é o podcast Guerras Bárbaras Contemporâneas, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.